Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 14. O túmulo vazio. O motor vibrava baixo enquanto o carro se afastava do cenário devastado. O cheiro de fumaça ainda impregnava minhas roupas, e o silêncio dentro do carro parecia ainda mais pesado do que o da madrugada lá fora. Adrian dirigia sem pressa, os olhos fixos na estrada à frente, mas era óbvio que sua mente estava longe dali. O brilho alaranjado do amanhecer atravessava o para-brisa, desenhando sombras em seu rosto cansado. A princípio, eu não notei que ele havia desviado do caminho habitual. Só quando as ruas começaram a parecer menos familiares, percebi que não estávamos indo para a casa do Adrian. Não estamos indo para o escritório, não é? Perguntei, tentando afastar o peso da noite que ainda pairava sobre nós. Adrian demorou um pouco para responder. Passou os dedos pelo volante, soltando um suspiro antes de finalmente murmurar: "Não." A tensão na sua voz me fez endireitar a postura no banco. Algo o incomodava, algo além do que havíamos acabado de presenciar. "E para onde estamos indo?" Insisti, encarando seu perfil iluminado pela luz da manhã. Ele não respondeu de imediato. Apenas manteve o olhar fixo à frente, como se estivesse organizando os próprios pensamentos antes de colocá-los para fora. A cena toda, o caos, o medo, me fez pensar no que Liz passou naquela noite. Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Não paro de pensar no que ela passou. Eu sabia que algo estava pesado em sua mente. Desejei poder ler seus pensamentos naquele momento. Mas fiquei em silêncio, observando seu perfil, antes de falar. Mais baixo agora. "Eu imagino, Adrian. Deve ter sido horrível. Mas te conheço bem o suficiente para saber que tem algo mais te incomodando, não tem?" Ele suspirou novamente, como se até falar fosse exaustivo. Quando finalmente respondeu, sua voz parecia mais um desabafo silencioso do que uma explicação. É como se cada pista, cada fato, nos levasse para mais perguntas, Crowley. Sempre mais perguntas. "O que você quer dizer com isso?" "Tenho a sensação de que isso também está ligado a Hollis Manor." Houve uma pausa após suas palavras, um silêncio denso, que parecia preencher todo o espaço ao nosso redor. Não era apenas o que ele dizia, mas o que ficava nas entrelinhas. A forma como sua voz vacilava sutilmente, a maneira como seus dedos apertavam o volante sem perceber. Pequenos detalhes que diziam mais do que qualquer explicação. Eu me calei, porque qualquer coisa que eu dissesse pareceria pequena demais diante do que ele estava sentindo. Apenas observei, respeitando o silêncio pesado que agora dividíamos. O carro avançava pela rua quase vazia, e no banco do passageiro, tentei ignorar o vazio crescente entre nós. Meus olhos, inevitavelmente, se voltaram para Adrian. Seu olhar estava fixo na rua, mas não era difícil perceber que sua mente estava a quilômetros dali. Era como se ele estivesse dirigindo no piloto automático, os pensamentos vagando por uma memória distante que eu nunca seria capaz de alcançar. "Deve ter sido difícil perder alguém como ela", murmurei, mais para evitar o silêncio do que esperando uma resposta. Adrian permaneceu calado por alguns minutos, os dedos apertando o volante quase imperceptivelmente. "Mais do que eu consigo colocar em palavras." Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de algo que eu não sabia nomear. Eu hesitei, buscando algo que pudesse aliviar o peso que ele carregava, mesmo sabendo que era quase impossível. "Sei que não importa o que eu diga. Não vai mudar o que aconteceu. Mas um dia você vai encontrar as respostas de que precisa. E eu vou estar aqui para ajudar." Ele soltou um suspiro, curto, mas que revelava a tensão acumulada. "Às vezes, Crowley, me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente. Se eu tivesse percebido antes que ela estava atrás de algo? Se tivesse feito mais, será que seria diferente?" Fiquei em silêncio por um instante, absorvendo o peso daquelas palavras.
Não era fácil ver Adrian assim, questionando a si mesmo. Por fim, arrisquei. Talvez sim, talvez não. Mas isso não muda o fato de que, se tivesse a chance, você teria feito de tudo para que ela estivesse aqui hoje. Ele não respondeu imediatamente, mas algo em sua postura cedeu, mesmo que ligeiramente. O silêncio que veio em seguida parecia menos opressor, como se, pelo menos por enquanto, o que eu disse tivesse sido o suficiente. Adrian era conhecido como o maior detetive do mundo, mas sempre que o assunto era Liz, parecia que o grande Adrian Blackwood dava lugar a alguém completamente diferente. Vulnerável, confuso, às vezes até com medo. Eu sabia que encontrar as respostas sobre ela era mais do que um objetivo para ele. Talvez fosse uma tentativa de se reconectar consigo mesmo, mesmo que ele não soubesse como. De qualquer forma, eu estaria lá. Sempre ajudaria, porque no fundo, ele era como um pai para mim. Nunca imaginei que, aos 29 anos, estaria trabalhando com alguém tão importante quanto ele. Quando o carro parou em frente ao cemitério de Highgate, Adrian desligou o motor sem dizer uma palavra. Ele saiu do carro e eu o segui, enquanto a quietude do cemitério nos envolvia. O som de nossos passos na grama era a única coisa que quebrava o silêncio. Andando pelo caminho estreito entre os túmulos, Adrian mantinha o olhar fixo em um ponto distante. A cada passo, o peso daquela visita parecia aumentar. Ele parou diante de um túmulo simples, mas bem cuidado. Adrian se ajoelhou diante do túmulo e, do bolso esquerdo do sobretudo, tirou a foto de Liz, como eu já imaginava. Ele a encarou por alguns segundos, respirando fundo, como se buscasse coragem para continuar. Liz, sussurrou, a voz carregada pelo peso de anos de silêncio e saudade. Às vezes me pergunto, será que tudo isso realmente valeu a pena? Será que não teria sido melhor nunca termos tentado ser detetives? Seus dedos deslizaram pela borda da foto. Um gesto quase automático, enquanto seus olhos alternavam entre a imagem na foto e a lápide, como se buscasse algo que não estava ali. Uma resposta, um sinal, qualquer coisa além do vazio que ela deixou. Adrian permaneceu imóvel, os ombros ligeiramente tensos e por um instante parecia menor, como se o peso da perda o tivesse reduzido. Talvez ele tivesse vindo até ali na esperança de que, ao falar com Liz, encontrasse as respostas que tanto procurava. Você me conhecia melhor do que eu mesmo. Sempre soube como enxergar o que ninguém mais via, até mesmo o que eu me recusava a admitir. Ele apertou a foto com cuidado, a voz levemente embargada. Então, algo curioso aconteceu. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios, quase imperceptível, como se uma lembrança específica tivesse o alcançado. E sempre tinha aquele jeito único de transformar até as situações mais complicadas em algo simples. Eu o observei, lutando para encontrar algo que pudesse dizer, mas era difícil. Havia um peso naquele momento que parecia sagrado demais para ser interrompido. Adrian respirou fundo e continuou, ainda sem desviar os olhos entre a foto e a lápide. Tanta coisa mudou desde que você se foi. Um sorriso breve e melancólico apareceu, enquanto ele olhava para a foto, como se a ouvisse dizer algo que só ele podia compreender. Mas, no fundo, tento sempre me perguntar o que você diria, Liz. O que você diria sobre tudo o que me tornei? Sobre como as coisas mudaram desde aquele dia? Ele respirou fundo, quase como se aquele momento pesasse, e continuou. Eu queria que estivesse aqui para ver que conquistei o que a gente tanto queria. O silêncio ao redor era quase absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para escutar aquele momento. Eu hesitei, mas, finalmente, coloquei uma mão em seu ombro. Um gesto discreto, tentando transmitir algo que palavras não conseguiriam. Ele não reagiu de imediato, mas sabia que eu estava ali. E talvez isso fosse o suficiente para ele continuar buscando o que precisava. Sabe, Crowley? Começou, ainda fixando o olhar na foto, a voz baixa e distante. Esse sobretudo velho foi um presente dela. Ele soltou um riso curto, desprovido de humor,
como se uma memória distante o tivesse atingido. Disse que eu precisava de algo para parecer um detetive de verdade. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na lembrança de Liz. Acho que nunca te contei como nos conhecemos. Foi na sessão de mistério de uma livraria. Ela adorava esse tipo de coisa. E eu? Bom, também gostava, mas definitivamente não era tão bom quanto ela em resolver os mistérios dos livros que a gente lia. Para ela, me dar o sobretudo era uma espécie de piada, porque eu não era tão bom quanto ela. Não consigo imaginar você sendo ruim em resolver um mistério, Adrian. Te conhecendo hoje, do jeito que eu conheço, não dá para imaginar. Comentei, olhando para ele sem acreditar no que ele estava dizendo. Então completei. Tenho certeza de que ela ficaria muito feliz em ver quem você se tornou. Mas o preço para isso foi alto. Ele fez uma pausa novamente, a expressão no rosto suavizando por um instante antes de continuar. Alguns anos depois, acabamos nos metendo no nosso primeiro mistério. Era um caso bobo, sem muita importância, mas para ela, todo enigma valia a pena ser resolvido. Foi aí que decidimos que, um dia, seríamos detetives. Não sabia que ela gostava de mistérios também. Adrian me olhou de relance e confirmou com a cabeça. Pois é, Crowley. Isso era inesperado. Eu sempre enxerguei Liz apenas pelo que Adrian deixava escapar. Uma lembrança distante e dolorosa, alguém que ele nunca conseguiu esquecer. Mas agora, pela primeira vez, ele falava dela de um jeito diferente. Como se por um instante a dor desse espaço a algo mais leve. Por um tempo, eu realmente acreditei no que ela dizia. Ele falou, como se revisasse uma lembrança distante. Achava que, juntos, seríamos grandes detetives. Mas, depois que ela se foi, nada disso importou. Eu não queria mais ser o maior detetive do mundo, só queria descobrir o que aconteceu com ela. Mas você se tornou um grande detetive. Eu sei, mas isso foi só uma consequência. Algo que veio com o tempo. Ele respirou fundo, os olhos fixos em algum lugar distante. Depois que Liz se foi, me vi perdido em perguntas. Então, cada caso resolvido, cada pista encontrada, me tornava mais experiente e me aproximava do que eu precisava saber. Ele fez uma pausa. A tristeza era evidente. Ela encontrou algo grande, e nunca me disse nada. Enfrentou sozinha. Mas por quê? Adrian fez uma pausa, o olhar fixo no túmulo como se buscasse respostas que nunca chegariam. Quando voltou a falar, sua voz era quase um sussurro, pesada de culpa e dor. Só descobri o que ela estava fazendo quando recebi a notícia, quando já era tarde demais. Ele fechou os olhos, apertando o maxilar, como se tentar conter a lembrança fosse inútil. Quando cheguei lá, os bombeiros já tinham apagado o fogo. Só restavam cinzas, a casa inteira destruída. Foi naquele dia que conheci Thompson. Na época, ele ainda não era chefe de polícia, apenas um dos investigadores no local. Mas no fim, nada disso importou. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas antes de continuar. Passei dias vasculhando os escombros, porque não conseguia aceitar que tinha sido um acidente. Vasculhei cada pedaço que sobrou, sem saber exatamente o que procurava, até que, com muita dificuldade, encontrei algo. Os papéis dela estavam dentro de um envelope que, por algum milagre, resistiu ao fogo. Se eu não tivesse insistido, nunca teria achado. Mas no fim, tudo que me restou foram esses papéis, este sobretudo, esta foto e um túmulo vazio. Hesitei antes de perguntar, mesmo que soubesse que a resposta viria carregada de mais tristeza. Vazio? Ele fez um leve movimento com a cabeça, sem desviar os olhos da foto. Não sobrou nada para enterrar Crowley. Ele fez uma pausa, a voz pesada com a lembrança. Tudo o que souberam foi que ela estava dentro da casa quando o fogo começou. Depois, o gás explodiu e qualquer vestígio dela simplesmente se perdeu nas chamas. Ele respirou fundo, mas o som era trêmulo, quase frágil. Me convenceram a fazer este túmulo para enterrar um caixão vazio, como se isso fosse facilitar seguir em frente. Mas não facilitou. Nunca facilitou.
Ele ergueu o olhar para o horizonte, e por um momento parecia estar olhando através do tempo, revivendo tudo aquilo novamente. Eu fiquei ao seu lado, em silêncio, respeitando o momento. Algumas histórias não precisavam de perguntas ou palavras, apenas de alguém disposto a ouvir. O silêncio entre nós era quase palpável. Desde o carro, Adrian vinha desabafando, algo que ainda me pegava de surpresa. Ele nunca foi do tipo que expunha sentimentos ou deixava alguém atravessar as barreiras que ergueu ao redor de si. Mas agora, diante daquele túmulo, era como se algo nele tivesse cedido. De todas as vezes em que mencionou Liz ou deixou escapar um desabafo, essa era diferente. Pela primeira vez, ele estava realmente dividindo sua dor, me deixando enxergar o que sempre manteve escondido atrás daquela fachada impenetrável. Ver aquilo acontecer era estranho, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Talvez ele precisasse desse momento, de alguém que simplesmente ouvisse, mesmo sem revelar tudo. Por alguns minutos, vi as barreiras dele cederem, e foi então que soube mais sobre o triste passado que ele carregava. Depois de alguns minutos, ele se levantou, ajeitou o sobretudo com cuidado e se virou para mim. "Vamos, Crowley." Os dias passaram, mas Londres parecia ainda mais viva, tomada por um turbilhão de rumores e especulações. Nas ruas, nos cafés cheios de gente e até nos becos mais tranquilos, o nome de Edward Sterling estava em todas as conversas. Sussurros e fofocas se espalhavam pela cidade como vento em dia de tempestade. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas todo mundo parecia ter algo a dizer. A mansão onde o incêndio aconteceu, a tal residência de Sterling, que tinha sido o palco de sua última festa, acabou virando o centro de tudo. O corpo que encontraram nos destroços ainda estava sem identificação oficial. E, claro, a falta de respostas só alimentava o boato. Era o tipo de mistério perfeito para os jornalistas, que não perdiam tempo especulando sobre o que tinha acontecido. Na casa de Adrian, de manhã, a cena era bem diferente. Ele estava lá, sentado no velho sofá de couro, cotovelos nos joelhos, enquanto eu estava em uma cadeira perto da estante. A televisão de tubo, que ele insistia em manter, apesar de todas as minhas tentativas de convencê-lo a dar uma modernizada, iluminava a sala com aquela luz pálida. Estava sintonizada num canal de notícias. O apresentador, Jonathan Collins, um homem com uma gravata discreta e expressão séria, trouxe a próxima notícia, que já não era surpresa para a maioria, pois muitos já desconfiavam, ou pelo menos suspeitavam, dizendo: "Foi confirmada, há poucos minutos, a identidade do corpo encontrado nos destroços da mansão de Edward Sterling." Após uma análise rigorosa, as autoridades informaram que o corpo pertence ao próprio Edward Sterling, o renomado filantropo e anfitrião de eventos memoráveis na alta sociedade londrina. O jornalista fez uma pausa dramática antes de continuar. Sterling, que era conhecido por sua generosidade e seu papel ativo na promoção das artes, deixa um legado que, segundo amigos próximos, jamais será esquecido. No entanto, sua morte trágica levanta muitas questões sobre as circunstâncias do incêndio que destruiu sua residência e tirou sua vida. Adrian não disse nada de imediato. Seus olhos estavam fixos na tela, mas eu sabia que ele não estava realmente vendo o jornalista. Ele estava longe, mergulhado em pensamentos que só ele conhecia. Curioso, Crowley. Muito curioso. Adrian finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de tensão crescente. Ele cruzou as pernas, apoiou o cotovelo na coxa e o queixo na mão, como se organizasse os pensamentos. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante. Ele estava no salão. Era um dos pontos mais fáceis para sair da mansão, com saídas em todas as direções. Ele teria tido tempo suficiente para escapar. Mas então, por que ele não saiu? Perguntei, sem esperar uma resposta, apenas tentando entender o raciocínio dele. Adrian não me olhou de imediato, provavelmente tentando entender o que pode ter acontecido. Foi então que ele finalmente se virou para mim dizendo: "Ou talvez ele tenha tentado sair, e por algum motivo voltou." Sua voz estava mais firme agora,
cheia de uma determinação silenciosa. Ele me olhou nos olhos. A verdadeira questão é: por quê? O que ele teria perdido ou procurado que fosse tão importante para arriscar voltar?